Bom dia, meu nome é João Guilherme, eu tenho mestrado e doutorado em Economia pela USP e as principais certificações do mercado financeiro. E a ideia aqui é aprender como ser mais eficiente para passar nas certificações. Vamos focar aqui na CGA, que é a certificação de gestores da Ambima no Brasil. Bom, o primeiro ponto é aprender a aprender. Quando nós estamos começando a estudar, uma das grandes questões que a gente tem é que a gente não sabe como estudar. Para estudar de forma sistemática, nós precisamos ter rotinas e métodos para poder absorver o máximo de conhecimento possível. A gente vai trabalhar algum deles aqui hoje. O primeiro ponto para você tirar uma certificação é que você tem que entender que ela não é 100 metros rasos, ela é uma maratona, ela é um processo contínuo de estudos na qual, em média, leva de 3 a 4 anos para se tirar todas as certificações. É um processo tão longo quanto uma graduação ou um doutorado. São 12 livros com conteúdos densos, alguns deles quantitativos, que exigem uma resiliência mental no processo de estudos. Isso é bem importante. Bom, como que a gente sabe o que a gente tem que estudar? A primeira grande questão é: os simulados são faróis. Eles mostram as áreas onde a gente tem menos domínio e mais domínio. A partir do conhecimento de nós mesmos, de quanto nós temos de conhecimento em cada área, podemos começar a preparar nosso cronograma de estudos. Aqui vai uma dica muito importante. Estude o que você menos gosta primeiro e depois aquilo que você gosta de forma intermediária, deixe por último o que você gosta mais. Se o que você menos gosta é quantitativo, comece por aí. As matérias que você menos tem domínio são as matérias que você mais vai evoluir. Uma sugestão que eu tenho é a estrutura de Pomodoro. Como que funciona a divisão do tempo do estudo? Começamos com o simulado, percebemos aonde estamos, identificando quais são os pontos fracos. Nós fazemos uma sessão de matéria que nós gostamos, uma que gostamos mais ou menos e uma que gostamos pouco. A partir disso, fizemos uma sessão de estudos. Se você um dia acordar, tomar café, fazer uma sessão, tomar um lanche, fazer uma sessão, almoçar, mais uma sessão, lanche, mais uma sessão, janta, isso é um dia absurdamente produtivo. Cada sessão leva de 2 a 3 horas. Estudar 4 horas seguidas tende a ser não eficiente. Esses ciclos de 2 a 3 horas é o máximo de aproveitamento do cérebro, na qual o cérebro ele se esgota de cansar e consegue se reaproveitar essas paradas. Dentro desse ciclo que nós temos, algumas paradas são mais longas, como o horário do almoço e da janta, e as pausas para o lanche mais curtas, pode ser 30 minutos, 1 hora, mas elas são importantes para que a gente consiga ter eficiência. A absorção de nosso conhecimento começa alto, vai caindo, começa alto, vai caindo. É um ciclo que a gente tem que, na média, a gente é mais eficiente. O que importa aqui são as horas efetivamente estudadas. O que você faz na preparação do café, no almoço ali, é importante, mas o que conta, de fato, são quantas horas eu estou sentado e dedicado àquele assunto. Prática, a gente raramente consegue estudar muitas horas por dia, porque muito do tempo é preparação. Dicas para o dia da prova. Um dia antes da prova, eu recomendo que você faça nada. É um dia de descansar. Nenhum maratonista corre uma maratona antes da prova. Ele sempre descansa, ele se prepara mentalmente, fisicamente e relaxa. No dia da prova, uma dica muito importante é não tentar repassar todo o conteúdo. Isso cansa o cérebro para o início da prova. Véspera da prova, leve poucas folhas com conteúdo principal, fórmulas e pequenos comentários de pontos sensíveis. Somente isso. Não tente revisar o conteúdo inteiro. Durante a prova, foque nas matérias em que você mais tem facilidade. São as matérias que nos simulados você foi melhor. Por quê? Quando você está nas matérias em que você é mais potente, você tende a aumentar a sua chance de nota. São essas as matérias mais valiosas. As matérias que você vai pior, deixe para o final. Isso inclui você pular algumas sessões e voltar nelas só depois. Na prova, tenha uma mentalidade probabilística. Qual é a forma que eu tenho mais chances de passar? Nas questões, elimine as alternativas que são improváveis, aumentando de 20% para chegar em 50% quando você tiver só 2 opções. Isso aumenta a chance sua de passar na prova.
Antes da prova, uma alimentação não tão pesada e não tão leve, ela funciona muito bem. É recomendado comer proteína antes da prova. O cérebro nosso gosta de proteína. Durante a prova, leve um chocolate ou amêndoas, que isso dá um boost de energia, que é muito importante para você dar uma vitalizada no processo. Bom, como você mede o seu desempenho no estudo até chegar na prova? As notas de uma certificação, elas começam usualmente entre 45, 50 e vão até 70. Quando alguém chega para você e fala: nossa, eu não estudei nada e tirei 50% da prova. 50% da prova não quer dizer nada. Por quê? Quem está começando tende a tirar algo entre 45% e 50%. É normal. Quem está tirando 65% da prova está indo muito bem. Quem tirou 71% para de estudar. Ele fez a certificação, ele vai estudar outra coisa da vida dele. Então, no processo, quanto você evolui, às vezes parece que você está evoluindo 1, 2 pontos percentuais, mas dentro do espectro que a gente está analisando, isso é bastante. Se você está com 65, 67, sua nota está muito próxima de você passar. Nesse ciclo de estudos contínuo, é importante você ter isso em mente, porque em alguns momentos parece que você estagnou, mas não, ganhar 1, 2 pontos e principalmente cada vez mais próximo dos 70 é mais difícil. A eficiência marginal do estudo, ela vai desgastando. Aqui vai uma das principais dicas que eu dou no processo de preparação mental. Quando você estiver estudando para a prova, faça uma promessa, um acordo consigo mesmo, na qual, ao tirar a certificação, você vai se dar uma recompensa. Isso é muito importante, porque o processo de estudo é desgastante e cansativo. Quando você tem em mente que você vai passar um tempo com sua família, amigo, namorado, whatever, e você pensa, putz, quando eu terminar, eu vou para praia com a minha namorada, ficar uma semana no Nordeste sem fazer nada, relaxando. Isso te dá um conforto mental, principalmente nos momentos que você vai estar sozinho, estudando e tendo uma fase em que ela é cansativa. Para não desistir durante os estudos da prova, é importante você ter essa meta e, ao atingir a meta, dar-se uma recompensa. Quem passa na prova é usualmente quem tem resistência. Não é quem é que estuda muito rápido e vai lá e faz a prova. Não. Prova de certificações, ela é a famosa Rocky Balboa. Não é o quanto você bate, mas é quanto você aguenta sentar, estudar e manter uma sistemática. Com certeza, se você tiver esse ciclo de parar, sentar, estudar e continuamente estar estudando, você vai passar. Depois que você passa, aí vem uma coisa muito legal. O universo se abre para oportunidades de vagas que antes você não tinha acesso. A certificação, ela te torna uma autoridade naquele assunto, mas mais importante é o seu eu do começo ao fim é totalmente diferente, porque não é somente o conhecimento, mas principalmente ao ter uma rotina de estudos, você tende a também ser uma pessoa que tende a ter uma rotina de trabalho, rotina de família, e isso é um valor, um soft skill que é muito valioso dentro de qualquer organização, empresa, instituição, em que você vai poder demonstrar ao longo da sua jornada profissional. E lembre-se, a certificação não é o fim. A certificação é um meio de desenvolvimento pessoal e profissional, na qual, ao final do processo, o todo é muito maior que a soma de todas aquelas noites, aqueles momentos que você ficou, os livros, os exercícios simulados, todo aquele bolo, ele se torna em algo muito melhor ao fim do processo, que é você após aquela certificação.